O ministro da Educação diz que os cortes de gastos anunciados pelo governo federal não vão afetar a pasta. Boa noite, Edilene Lopes. Boa noite, Alain. Boa noite, Aline. Boa noite aos nossos ouvintes. Sim, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou hoje que os cortes no orçamento do governo federal não devem afetar as políticas em curso na área. Ele disse o seguinte, abre aspas, acredito que nenhuma política, nenhum programa que esteja em andamento no Ministério da Educação seja atingido por conta de qualquer medida no governo federal. Fecha aspas. A declaração foi dada durante o encerramento da Reunião Global da Educação aqui em Fortaleza, no Ceará. Camilo Santana também destacou que é contra a redução do investimento mínimo constitucional na área da educação e que será terminantemente contra qualquer mudança nos limites constitucionais em relação aos investimentos em educação. Atualmente, a Constituição estabelece um mínimo constitucional de 18% para a União e de 25% para os municípios. O governo federal está discutindo possíveis mudanças nos fundos de recursos. Anúncios importantes para a área da educação também foram divulgados pelo ministro, como um novo pé de meia e um conjunto de ações para valorização dos professores da educação básica. Como serão esses projetos, Edilene? Pois é, o valor da bolsa para o pé de meia licenciatura que o governo federal deve lançar ainda neste mês vai ultrapassar R$500. A informação foi adiantada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, também durante a entrevista coletiva. Além de mencionar valor, o ministro explicou que o critério de seleção será a nota no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele anunciou ainda que o governo federal está planejando mais professores nos moldes do programa Mais Médicos. De acordo com ele, o governo federal está desenhando uma espécie de mais professores, onde aquele professor possa receber um plus no salário para ir para aquela escola ou para aquela cidade que não tem professor. E ele adiantou também uma informação em relação ao concurso unificado dos professores. De acordo com ele, o sistema de seleção deve usar o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é uma prova aplicada todos os anos nos cursos de graduação de licenciatura. O objetivo também é selecionar aqueles professores ou aqueles estudantes que fizeram cursos para dar aula, que tenham as melhores notas ou que tenham notas mais altas. De Fortaleza, no Ceará, repórter Edilene Lopes. 7h29. Presidente Lula diz que torce para que Kamala Harris vença as eleições nos Estados Unidos e afirma que guerra entre Rússia e Ucrânia não vai ser um tema debatido no encontro do G20 aqui no Brasil. Jonathan Ferreira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou hoje sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que irão ocorrer em 5 de novembro. Lula anunciou que ficará na torcida por uma vitória da candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, por entender que ela irá fortalecer a democracia nos Estados Unidos. Em entrevista à TV TF1 da França, Lula acusou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é o candidato do Partido Republicano, de ruir com a democracia do país com a invasão ao Capitólio. Então eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. É muito mais seguro. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu. E como eu sou amante da democracia, acho que a democracia é a coisa mais sagrada que nós, humanos, conseguimos construir para bem governar os nossos países, eu, obviamente, fico torcendo para Kamala ganhar as eleições. Ainda na entrevista, Lula propôs a realização de um referendo nos territórios em disputa pela Rússia e a Ucrânia para encerrar a guerra entre os dois países e ressaltou que a cúpula de chefes de Estado do G20 não irá tratar do tema. A Rússia diz que o território que ele está ocupando são russos. A Ucrânia diz que é dele. Por que ao invés de guerra não faz um referendo para saber com quem que o povo quer ficar? Seria muito mais simples, muito mais democrático e muito mais justo. Vamos deixar o povo decidir. Nós não achamos que essa fórum do G20 será um espaço para discutir a guerra entre dois países.
Aí a guerra, você tem um espaço dentro das Nações Unidas em que a gente precisa criar, estrutura de poder dentro da ONU, com mais credibilidade, com mais representatividade para discutir a guerra da Ucrânia. Não vai ser no G20 que a gente vai discutir esse assunto, e acho que o companheiro Putin, o companheiro Zelensky, não virão a esse encontro. Não virão, e eu acho que é importante porque nós queremos discutir outras coisas importantes para a humanidade e não transformar o G20 numa discussão sobre a guerra. A reunião de cúpula do G20 irá ocorrer nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Aline, Alain, volto com vocês aí no estúdio. Agora, 7h32, governo Zema avalia como irá se portar na discussão da PEC da segurança do governo Lula. Aquela proposta de um sistema unificado de segurança como o SUS, que está rendendo polêmica desde ontem. O Mardélio Couto tem os detalhes. Boa noite, Mardélio. Boa noite para você, Aline, Alain. Boa noite, Mardélio. Boa noite aos nossos ouvintes. Para colocar todo mundo na mesma página, por discordar dessas principais propostas, Zema optou por não participar na reunião nessa semana de governadores com o presidente Lula e com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O governador também disse que queria evitar palanques políticos. Apesar dessa primeira sinalização, o governador não quer ficar de fora dessa discussão e vai contribuir com a discussão por entender a importância da pauta da segurança pública. Os setores técnicos do governo já estão avaliando todos os pontos dessa PEC, que é a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo presidente Lula aos governadores. Entre as principais medidas estão integrar as polícias, reforçar o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e estabelecer políticas unificadas. O governo também propôs criar uma nova polícia com mais poderes de policiamento ostensivo, um formato semelhante à PM dos estados, mas utilizando homens da Polícia Rodoviária Federal. Seria uma espécie de PM da União. O que nós apuramos? O governo Zema já vê com preocupação essa proposta de integração das forças de segurança. No entendimento de alguns governadores que já se manifestaram, isso pode tirar a autonomia dos estados sobre as polícias. Já a Zema considera alguns temas muito mais importantes que precisam ser tratados, pelo que eu apurei, pelos técnicos do governo e que precisam estar mais claros nessa PEC. Por exemplo, o governador é um forte defensor de mais rigor na punição para criminosos reincidentes, aqueles criminosos que cometem um crime, são soltos e voltam a cometer crimes. Ele é um defensor de mais rigor nessa punição. E também o governador é um defensor de prender imediatamente criminosos que rompem as tornozeleiras sem ter que esperar mandados judiciais. Ou seja, tirar essa burocracia para que criminosos que já estão com a tornozeleira e tentam tirar o equipamento ou tiram o equipamento sejam presos imediatamente. Na prática, Alain e Aline, o governador é favorável a medidas mais práticas. Pelo que eu apurei no governo, ele está querendo evitar essas discussões muito políticas, essas reuniões públicas e quer coisas mais pragmáticas. Então o governo está avaliando agora algumas propostas, está avaliando se vai fazer isso, enviar um ofício para o governo Lula com as propostas ou se vai fazer isso num caminhar no Congresso Nacional. Fato é que, pelo que eu apurei, o fato do governador não ter participado da reunião não quer dizer que ele não quer participar dessa discussão.